Bom, agora nós vamos retornar, acabamos a Lei 10.436, falamos um pouco também sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e vamos entrar no Decreto 5626. O Decreto 5626 foi publicado em 22 de dezembro de 2005. 3 anos após a publicação da primeira lei a respeito de Libras, ela vem para regulamentar exatamente, né, a lei da Libras, e aí ela já vem com algumas alterações que todo mundo entende que deveria ter sido feito já desde o começo. Primeiro, né, no seu segundo artigo, ele já vem, olha, para os fins desse decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais Libras. E ainda continua, parágrafo único, considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, nós já conversamos sobre isso, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Então agora já fechou, somente as pessoas com deficiência são essas. Ok, então nós temos já o padrão e agora vamos para as próximas indicações. Continua aí dizendo o quê? No capítulo 2, né, da inclusão da Libras como disciplina curricular, que deve ser inserida, repete, né, o que já foi falado na 10.436, nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Ok. Aí vem o primeiro parágrafo, diz assim: todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia, educação especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. Segundo parágrafo. Será optativa nos demais cursos. Bom, então isso nós já vimos lá, não precisamos retomar. Manteve, tudo bem. Só que agora ele vai falar, né, no seu próximo capítulo, do que é que você precisa para a formação do professor, não é? Ok. Formação do professor de Libras e do instrutor de Libras. Bom, professor, aquele que tem a formação acadêmica para tal, tá? A formação dos docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em letras Libras ou letras Libras língua portuguesa como segunda língua. E as pessoas surdas serão prioridade nos cursos de formação previstos. Aqui no Brasil, um dos primeiros cursos oferecidos nessa estrutura foi oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina. E realmente os surdos tiveram prioridade. Como as pessoas que gostariam de fazer essa formação já são ligadas à comunidade surda, ninguém achou absurdo que um surdo tivesse prioridade no curso exatamente para lidar com a língua que ele domina. Ótimo. Vai com ele. Então, se tirar a mesma nota, a pessoa for surda, ela entra primeiro e o ouvinte fica, tá? Já para os docentes na educação infantil, no ensino fundamental, nos cursos de pedagogia, tem que ter a disciplina que Libras, língua portuguesa, tenham constituído em línguas de instrução, né? Para uma formação bilíngue, como o próprio nome diz, duas línguas. Lembrando que quando nós estamos falando da pessoa com deficiência auditiva, língua 1, Libras, língua 2, língua portuguesa. Aí ele vai colocando quais são, começa do ideal e vai baixando, né? Admite-se como formação mínima para docentes do ensino da Libras na educação infantil e nos anos iniciais de ensino fundamental a formação em nível médio, porque a Lei de Diretrizes e Bases, embora sugira que seja no ensino superior, mas ela não retirou, né? Existem pessoas ainda com nível médio que ainda lecionam no Brasil.
pessoas que já prestaram concurso há muito tempo, pessoas que estão em espaços que a formação do ensino superior ainda não chegou, então elas ainda estão no nível médio, ok. Aí, ó, para formação bilíngue, tá, segundo parágrafo, as pessoas surdas serão prioridade. Veja que o tempo todo valorizando, que você precisa ter a formação, que o surdo tem o acesso primeiro do que o ouvinte, acho justo. Artigo 6º, a formação do instrutor de Libras em nível médio. Veja que não necessariamente ele tem uma formação específica do magistério ou ligada à formação do professor, tá? Cursos de educação profissional, cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior, cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por secretarias de educação. Aí, primeiro parágrafo, a formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por organizações da sociedade civil, representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições referidas nos incisos 2 e 3, ou seja, ensino superior, né, ou instituições credenciadas pela Secretaria de Educação. Ok, retorna de novo para garantir. Quem tem prioridade? Responda aí. As pessoas surdas. Ótimo, ficou bem. Aí, né, ele começa a dar um padrão de datas nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, caso não haja docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa disciplina em cursos de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: professor de Libras com pós-graduação, que seria o ideal, né? Certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação. Esse exame de proficiência é uma prova mesmo. Você vai, faz essa prova com filmagem, com a questão escrita e terminado e convalidado, você recebe o seu certificado. Então, ele pede as duas, pós-graduação, né, ou formação superior e certificado em Libras. Ok. O outro perfil, instrutor de Libras, né, que usa a língua, a formação já em nível médio e o certificado de proficiência em Libras. Tá. Terceiro perfil, professor ouvinte bilíngue, tá? Ele vai ser usuário o quê? Da Libras Língua Portuguesa, vai ter a pós-graduação ou formação superior, no caso, só a graduação e o certificado de proficiência, tá? E as pessoas surdas, voltou? Lembra? Terão prioridade para ministrar a disciplina de Libras. A partir de um ano da publicação desse decreto, então, você começa a ter pessoas que devem constituir o quadro de professores, ok? Aí ele fala assim, tá, mas se eu garantir só isso, o que mais que eu preciso garantir? Garante que o quê? O exame de proficiência, né, ele vai ser feito por vários tempos. Nesse caso, ele sugere que por volta de 10 anos. Mas, depois que se publica esse decreto, no artigo 9º, ele já garante datas. Lembra que na 10.436 falou, a partir de um ano você deve incluir. Mas, entendendo que poderia demorar e outras situações, que, né, no Brasil às vezes demora um pouco, colocou data, né? Aí você vai ver, tá, ó, a disciplina vai entrar como disciplina curricular em prazos e percentuais. Bom, o decreto foi promulgado em quando? 2005. Então, vamos guardar o 2005. Como foi 22 de dezembro, né? Vamos ser um pouquinho mais condescendentes. Comecinho de 2006. Tá. Primeiro inciso. Até 3 anos em 20% dos cursos da instituição. Até 5 anos em 60% dos cursos. 7 anos, 80%, em 10 anos, em 100%. Portanto, né, 2015, no máximo 2016, 100% das instituições que têm a formação de professores devem possuir a disciplina de Libras no seu quadro, né, com a questão da optativa para os demais cursos, conforme a gente já viu.
Mas ainda garante outra situação, deve começar, né? Então, o início em 20% lá que ele fala, quando? Em que curso? Nos cursos de educação especial, de fonoaudiologia, pedagogia e letras. Educação especial porque a formação é a pós-graduação ligada à área, fonoaudiologia porque vai lidar exatamente com a pessoa com deficiência auditiva e com surdez. Agora, pedagogia e letras, por quê? Porque o pedagogo é o professor que pega a criança desde a educação infantil até o ensino fundamental, é o primeiro acesso que essa criança tem à escola. E o professor de letras, por quê? Porque lida exatamente com a questão da língua. Né? Então, começando por aí, você garantiria esse acesso e daria continuidade. Ok. E aí, ele ainda garante, né, no seu artigo, 11º artigo, diz o seguinte, artigo 11, né? Promover, o Ministério da Educação vai promover cursos, para quem? Para professores que já estão na rede, né, surdos e ouvintes, tanto na questão da Libras, língua portuguesa, como segunda língua. Cursos de licenciatura em letras, tá? Libras ou letras, Libras, língua portuguesa como segunda língua para surdos e formação de tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa. Então, vai se garantindo que mesmo aqueles que saíram da graduação e não tiveram acesso, até mesmo pela formação continuada, ele poderia. O que é a formação continuada? É aquele profissional que já está no mercado de trabalho e que tem o direito de ter um curso que o atualize a respeito das situações que foram ocorrendo depois de sua formação, depois de sua graduação. E nesse caso, a Libras entraria. E vão oferecer cursos de pós-graduação para a formação de professores a partir de um ano da publicação desse decreto. Por isso que atualmente nós estamos vendo tantos cursos de Libras abrindo e à disposição. Por quê? Porque existia já há bastante tempo no Brasil, mas o enfoque não era tão grande. E a partir de se perceber essa necessidade que se tem de ter profissionais na área, começa-se uma busca, então, por profissionais que queiram se adaptar e queiram ingressar nessa nova carreira. Ok? No capítulo 4, então, ele fala sobre o uso e difusão da Libras. Nesse caso, você deve garantir às pessoas surdas o acesso à informação e à comunicação em tudo. Processo seletivo, conteúdo curricular, se você tiver uma palestra, um teatro, se sugere que você tivesse acesso a tudo. E seria interessante que nos espaços públicos isso ocorresse. Para isso, né, cursos para a formação de professores. Para quê? Para que ele garanta o atendimento educacional especializado. Bom, eu não sei se você já ouviu esse termo, atendimento educacional especializado, é bastante importante. AEE. AEE é um atendimento feito para que a pessoa com surdez tenha acesso a Libras. Então, o que o Ministério da Educação sugere? A partir do movimento inclusivo de colocar a pessoa com surdez na rede regular de ensino, ele garante que a pessoa com surdez em horário inverso, ou chamado contraturno, então se você estuda de manhã, você vai à tarde, se você estuda à tarde, de manhã, você tivesse um profissional especializado para te ensinar tanto a Libras quanto as dificuldades na aquisição da língua portuguesa e na aquisição da Libras também. Os grupos são menores, os professores são especialistas, existem várias estruturas no Brasil inteiro, mas todas elas em horário inverso, né? A pessoa vai até lá. O que é o ideal? O ideal é que o professor da rede regular de ensino converse com esse professor do AEE, dizendo o que ele necessita, qual é a maior dificuldade que ele vê, que a pessoa sente, e a partir daí ele faça um plano em comum com o objetivo de oferecer uma educação de melhor qualidade para essa pessoa com surdez. Fazendo o quê? Né? Fazendo com que essa pessoa tenha o pleno domínio, tanto da Libras quanto da língua portuguesa. Para que isso seja garantido, o que diz a lei? Que o professor deve ter
acesso a cursos de ensino e uso da Libras, tradução e interpretação da Libras, ensino da língua portuguesa, né? Para que desde a educação infantil, escolas com professores com Libras, instrutores de Libras, tradutor e intérprete. Aí você pensa assim, mas ué, se tem um surdo lá, não é óbvio que tenha um intérprete? Não, não é. Não adianta você oferecer um intérprete para alguém que desconhece a língua. Seria o mesmo, não sei se você fala outra língua, mas vamos pensar, né? Olha, nós temos um intérprete aqui de inglês-português. Aí a pessoa fica, eu vou ministrando aula para você e a pessoa aqui falando tudo de novo em inglês para você. Te adianta? Se você não fala a língua, não, só vai te atrapalhar, vai oferecer ruído. É a mesma coisa. Então, primeiro, essa criança, né, vamos pensar lá no começo, esse adolescente, esse estudante, ele tem que ter o acesso à língua para depois ele conseguir fazer uso da tradução e interpretação de um especialista. E, claro, garantir um professor que tenha tanto conhecimento da língua portuguesa quanto da Libras para poder fazer o acesso dessa pessoa à língua. Sempre lembrando, todos esses profissionais devem, em sua essência, respeitar a cultura surda, a identidade surda, a especificidade do surdo ao escrever, as dificuldades que, em sua grande maioria, se sabe que o surdo tem, para que ele consiga alcançar os mais altos níveis de conhecimento como qualquer outra pessoa. Afinal, a nossa Constituição Federal, ela diz o quê? Que todos têm direito à educação. Todos, com deficiência ou sem, todos. Diz que deve garantir, né, aos alunos surdos em turno contrário da escolarização o quê? Esse atendimento especializado. Ótimo, entendemos isso. Mas não só lá na escola, apoiar a comunidade escolar. Então, quando a gente pensa em comunidade, o entorno, que esse grupo tenha acesso, né? A avaliação coerente com o aprendizado da pessoa com surdez, com deficiência auditiva, né? Formas, mecanismos alternativos de avaliação e conhecimento expresso em Libras, equipamentos tecnológicos para que a pessoa consiga ter acesso à comunicação, recurso didático adaptado. Aí você pensa, mas que tipo de recurso didático? A pessoa com surdez, ela precisa de recurso didático visual para poder acionar o conhecimento e saber o que é. E, né, pensando na educação, você vê assim que foi tudo muito fechado, né? Aí você pensa, tá, mas e um tradutor-intérprete, como é que é a formação dele? A mesma coisa, né? Pensando na questão do ensino superior, formação continuada, pós-graduação, pode ser ouvinte com nível superior, nível médio, surdo. Ele vai fechando cada padrão, né? No artigo 19 ele fala bonitinho, cada um, tanto com o ensino superior quanto com o exame de proficiência do Ministério da Educação. E ele vai trabalhar onde? Fazendo o quê? Processo seletivo, concurso público e outras situações, salas de aula, né? Espaços onde tenham palestras, o que a gente mais vê, né? Todo pronunciamento do governo federal tem o tradutor. Por quê? Precisa ter o intérprete lá para que todos os brasileiros tenham acesso à informação que é nacional. E ele, se ele é surdo e ele faz isso através da visão, ele precisa ter um profissional que vá lá e o ensine como fazer. A outra situação, o direito à educação. E eu acho que isso a gente já falou bonitinho lá na Lei de Diretrizes e Bases, mas vamos retomar. Então, classes com educação bilíngue, escolas bilíngues, né, que por um tempo quase que foram fechadas, mas com muita luta a comunidade surda conseguiu garantir, né, direito à escolarização em turno diferenciado, não é? Formas de avaliação específica para que você consiga, professores de literatura que consiga transformar esse conhecimento com as características que a pessoa com surdez necessita. Outro fator bastante importante, né? Direito à saúde. Então, o que você vai ter?
Precisa ter prevenção, precisa ter atendimento clínico especializado, diagnóstico diferencial, porque por muito tempo as pessoas não tinham acesso, acompanhamento médico e fonoaudiológico, tanto no setor público, quanto através até da questão suplementar, né, que são os famosos convênios médicos, por muito tempo não se tinha, né? Permissão de serviços públicos no apoio e difusão da língua. Aí você fala assim, mas o que você quer dizer com isso? Espaços públicos devem ter o quê? Devem ter um profissional que esteja lá à disposição. Existem alguns lugares que a pessoa não está à disposição presencialmente, mas eles fazem isso online. Eles têm algumas adaptações que você consegue descrever. Um fator importante aqui em São Paulo que a gente tem visto é que até mesmo nos metrôs, você tem algumas máquinas que dão os roteiros e eles já estão adaptando isso em Libras para que todas as pessoas consigam ter a sua informação sem necessariamente precisar de uma segunda pessoa. Assim como eu aciono isso, a pessoa com surdez conseguiria acionar essa informação. Bom, é bastante coisa, não é? Então, assim, se nós formos pensar a respeito da legislação para que a pessoa com surdez tenha, né, com deficiência auditiva, tenha um acompanhamento tanto na educação, na saúde, no conhecimento, no acesso à informação, na formação de pessoas que precisam trabalhar com elas e outras, nós vemos que foi tudo fechadinho. Mas nós sabemos que o que nós enxergamos nas escolas, tanto públicas quanto particulares, é um espaço em que ainda não está nesse ideal. Aí você pode me perguntar, tá, então por que nós estamos vendo isso? Estamos vendo isso porque, quando a população tem o acesso à informação e sabe dos seus direitos, ela costuma fazer o quê? Lutar pelos seus direitos. Então, enquanto professor que você será, né, ou outro profissional, né, que você pode ser, o que acontece? Você sabe que, olha, eu sou professora e sendo professora sou eu que faço essa interpretação? A resposta hoje seria não. Pode-se ter um intérprete ali que faça isso. Meu aluno com deficiência auditiva está com dificuldade a respeito de um conteúdo. Eu consigo dar conta do conteúdo, mas do sinal não. A quem recorro? Ao professor que está em contraturno, você deve encaminhar isso preferencialmente por escrito, ou se for possível, vá até esse espaço e informe qual é a dificuldade. Por quê? Porque o seu aluno será beneficiado com essa intervenção. Então, isso é muito importante para que nós saibamos a quem recorrer, como fazer, que tipo de adaptação existe, como é que eu vou fazer para que os direitos do meu aluno que está à minha frente e que me causa desespero, que me deixa, né, desorganizado, como é que eu vou fazer isso? Eu vou atrás do que eu conheço que existe para poder trabalhar. E assim, todos serão beneficiados. O seu trabalho enquanto profissional vai ser garantido, a pessoa com deficiência auditiva vai sentir maior liberdade e vai ter maior facilidade para acompanhar o conteúdo que está sendo trabalhado com todos os alunos, porque o conteúdo deve ser o mesmo, com suas dificuldades. Aí você fala, vai ser igual? Não existe aluno igual. Se todos, né, se tiver um grupo de 15 pessoas assistindo a mesma aula e você perguntar o que ocorreu ali, faça isso por escrito, você vai ver que a descrição é sempre diferente. Aluno igual não existe. Né? O que existem? Existem especificidades, cada um com o que consegue captar, com o que consegue fazer. E a partir daí nós conseguimos enxergar o quê? Que cada pessoa vai sim conseguir tirar o melhor dessa aula, se esta aula estiver o quê? Melhor adaptada para que ele consiga alcançar os conteúdos ali explicitados. Se for na sua língua dominante, muito mais fácil, não é? Digamos que eu estivesse aqui falando de uma língua que você desconhece, o trabalho é todo outro, a dificuldade é outra. Então, assim, o problema não é o conteúdo, o problema é a língua que está sendo oferecida. Para a pessoa com deficiência auditiva, é exatamente isso que ocorre. O problema, em sua grande maioria, não é o conteúdo, o problema é que não se consegue chegar
ao ideal do conhecimento, porque a pessoa não sabe o que era para ser feito e como era para ser feito. Acho que isso fica claro, né, depois de toda essa exposição. Espero ter conseguido tirar suas dúvidas, né, e qualquer coisa a gente pode conversar em outro espaço. Até lá!